Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Seja Dita. E hoje trazemos mais uma proposta de discussão, dessa vez entre o Deus da Bíblia e o Deus do deísmo. O deísmo é uma concepção de que existe um Deus criador do mundo, mas este Deus não intervém de modo sobrenatural em sua criação. O Deus do deísmo é um Deus sem sobrenatural, um Deus que não age de modo sobrenatural em sua criação. É válido informar que há diferentes concepções do deísmo, mas iremos focalizar naquilo que eles possuem em comum. O que todas estas variedades de entendimentos a respeito do deísmo possuem em comum? Primeiro, todos os deístas acreditam que existe um Deus criador do mundo. E segundo, este Deus criador não intervém de modo sobrenatural em sua criação. Não existe milagre. Mas é isso que a Bíblia informa? Não. Eles acertam quando afirmam que existe um Deus criador, porque isso está em coerência com o que a Bíblia ensina, mas eles erram ao informar que não há intervenção do sobrenatural em sua criação, na criação divina. E a maior intervenção que há, da qual iremos mencionar, é a intervenção de Jesus, o Deus Filho, que se fez carne e habitou entre nós. O evangelista João, no capítulo 1, ele menciona, João capítulo 1, versículo 1 e depois versículo 14. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda em João capítulo 3, é muito importante também, não podemos deixar de mencionar, capítulo 3, em especial versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nós podemos argumentar que há sim intervenção divina, do sobrenatural em sua criação. E a maior prova é que o Deus Filho se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Podemos mencionar que com a vinda de Jesus, pelo menos 2 grandes milagres aconteceram, 2 atos sobrenaturais. O primeiro é o nascimento virginal. Conforme Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2 relata, Jesus nasceu de forma virginal. O terceiro grande milagre foi a ressurreição. O apóstolo Paulo menciona sobre isso, e não somente ele, mas todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam este grande evento, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas vejamos o que o apóstolo Paulo menciona no texto base para a ressurreição, que é 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, há um grande problema com o deísmo em negar
a existência de milagres, a existência da intervenção divina em sua criação. Na verdade, é uma grande contradição afirmar que Deus criou o mundo do nada, este sendo o grande milagre, e depois Deus não executou mais milagre algum. Então Deus realizou um grande milagre, mas não foi capaz de realizar mais nenhum milagre posterior a isso. Isso é uma contradição, isso é uma incoerência do deísmo. E a Bíblia diz que Deus intervém mesmo, Deus ele interveio, ele intervém. E podemos mencionar ainda um belo texto de Romanos capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Romanos, aos cristãos de Roma, ele menciona a respeito do amor de Deus, deste amor que envolveu essa ação, essa intervenção do sobrenatural no meio de sua criação, né, para cumprir uma missão em favor dos homens. Romanos 5:8 menciona: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, verdade seja dita, o deísmo está certo ao afirmar que Deus é o Criador do mundo. De fato, ele é. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. De fato, ele é o Criador, mas eles erram em dizer que Deus não intervém, porque Deus intervém. Deus, ele intervém, e a maior intervenção ilustra-se justamente na ressurreição de Cristo, na sua encarnação, no seu nascimento virginal. Então, a Bíblia nos apresenta inúmeros milagres, inúmeras intervenções sobrenaturais que se cumpriram com a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a criação de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Este é o nosso canal Verdade Seja Dita. Se você tiver gostado, dá um like, se inscreva no canal, ativa lá o sinal de notificação e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares. E até a próxima. Verdade Seja Dita.